Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos tratar um assunto muito, vamos dizer assim, complexo para algumas pessoas que não conhecem a verdade da palavra de Deus, que às vezes faz coisas sem ter o conhecimento. Outros, quem sabe, já tem, mas continua insistindo. Nós vamos tratar de um assunto que envolve adoração. E adoração envolve salvação. Quem nós estamos adorando? A Deus ou o inimigo de Deus? E vamos tratar sobre a questão de ídolos, né? O que é um ídolo? E o que pode estar se tornando um ídolo na nossa vida? Provavelmente pode ser que nós não percebamos, né? Mas na maioria das vezes sabemos que aquilo ali pode se tornar um ídolo na nossa vida. E estamos pecando contra o Senhor. A palavra de Deus vai nos mostrar o que é ídolo e vai nos mostrar a quem devemos verdadeiramente adorar. O que é que pode se tornar um ídolo na nossa vida? Por exemplo, o dinheiro pode se tornar um ídolo na nossa vida. A partir do momento que nós colocamos ele como o primeiro, e tem muitas pessoas, né, que dizem que sem dinheiro ele não é nada. O dinheiro é tudo na minha vida, diz, né? Tem pessoas que falam, o dinheiro é tudo na minha vida. Se não tiver dinheiro, eu não consigo viver. Será que é assim? Então, o dinheiro pode se tornar um ídolo na sua vida se você não souber tê-lo. Mas não é só o dinheiro. Um carro, um filho, uma esposa, uma escultura feita de madeira, de gesso, de pedra, né, de ouro, de bronze. É um ídolo. E várias outras coisas que podem se tornar um ídolo. Uma roupa, uns produtos de beleza, né? Muitas mulheres, né, gostam de produtos de beleza, e se não tiver esses produtos para colocar no rosto, aquela coisa toda, elas se acham feias e dizem: eu não posso viver sem meus produtos, né? Então tem muitas coisas que podem estar se tornando um ídolo na sua vida, na nossa vida, e nós talvez não estejamos apercebidos, certo? Mas nós, como criaturas do Senhor, filhos, né, do Deus Altíssimo, nós devemos adorá-lo unicamente, tê-lo na nossa vida como um único Deus verdadeiro. A palavra de Deus nos mostra, bem claro, o que é um ídolo e o que o Senhor nos diz a respeito da questão do ídolo. E nós vamos examinar agora à luz da palavra de Deus. Querido Pai que está nos céus, nos ajude a compreender a Tua palavra, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, de acordo com Salmo 119, versículo 105. Que o Senhor nos santifique através da Tua palavra, como o Senhor Jesus disse lá em João 17:17. Santifica-os na verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Que o Senhor nos ajude a compreendermos em nome de Jesus. Amém. No Salmo 115, nos versículos 3, versículo 2, melhor, diz assim, está escrito: por que dirão as nações, onde está o seu Deus? Eles fazem uma pergunta.
Nós respondemos: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Eles perguntam: onde é que está o seu Deus? Nós respondemos: o nosso Deus está nos céus e ele faz tudo o que é da sua vontade, ou seja, da vontade dele. No versículo 4 diz assim: os ídolos deles, dessas pessoas que perguntam onde está o seu Deus, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles, ou seja, a esses ídolos, todos os que fazem e todos os que neles confiam. Então, Deus está dizendo, essas pessoas que fazem esses ídolos, essas imagens, escultura, como ele fala, os que fazem e os que confiam nelas, os que fazem as suas petições a ela, achando que aquela imagem daquela pessoa que morreu e que fizeram aquela imagem, elas vão ser atendidas por aquelas imagens. Não sai a voz da garganta, eles não ouvem, eles não veem, eles não cheiram, eles não andam, eles não pegam. E essas pessoas que confiam nessas coisas tornem-se semelhantes a elas. Em outras palavras, como? Mortas, sem vidas. Então essas pessoas que confiam em ídolos, elas se tornarão mortas ou estão mortas, porque deixam de confiar no único Deus verdadeiro, o Deus vivo, para crerem em tais coisas. No livro de Isaías, no capítulo 46, no versículo 9, o Senhor continua dizendo para nós, mostrando que só existe um único Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E ele diz assim, ó: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Deus está dizendo, desde a antiguidade, ele anuncia as coisas que aconteceram, que está acontecendo e que vai acontecer. Porque só Deus, ele conhece todas as coisas. Coisas que não têm vida, que se tornam ídolos, não têm poder algum e também não sabem de nada, porque são coisas criadas pela mente humana, pelo desejo do ser humano. Deus, o nosso Deus que nos criou, que criou os céus e a terra, o mar e todas as coisas que existem, esse Deus é o único Deus que deve ser adorado. Então, meus queridos irmãos, meus amigos, você que coloca o dinheiro, coloca pessoas, objetos, carros, casa, né? Que faz imagem de escultura, que venera pessoas, né? Até mesmo pessoas que são religiosas, que acham que aquelas pessoas são vamos dizer assim, são pessoas que podem fazer por você. Olha, só Deus, aquele que te criou, aquele que te conhece, só Ele pode fazer por você, somente Ele. Então, confie no Senhor, não confie em coisas que não têm vida.
coisas que perecem. O homem, ele nasce, ele cresce e ele morre. Deus é eterno. Tudo que você faz, que é obra da mão de homens, elas envelhecem, elas apodrecem e se tornam nada. Então, coloque isso na sua mente. Ore ao Senhor e peça para Ele te mostrar. Ele vai te esclarecer. Ele vai te ajudar a confiar unicamente nele. Que o Senhor te abençoe. Você católico, eu sei que muitos meus irmãos católicos que ainda, por estarem enganados, ainda acreditam que imagens de esculturas, elas fazem algo na vida deles. As petições que eles fazem, crendo que essas imagens de pessoas que foram canonizadas como santos, fazem coisa, nas suas vidas não fazem. Isso aí são coisas mortas. Essas pessoas, elas estão mortas esperando Jesus voltar. Elas vão ressuscitar na segunda vinda do Senhor Jesus. Essas imagens de esculturas que foram feitas dessas pessoas não têm valor algum, são coisas mortas. E outra coisa eu te digo, essas imagens quando estão dentro de sua casa, elas não trazem bênção para vocês. Pois aonde um ídolo é colocado, Deus ele se afasta. E quando Deus se afasta, as bênçãos devidas elas não vêm. E as coisas que vêm para o lar, para famílias, são coisas desagradáveis. Contenda, briga, doenças, todas essas maledicências vêm através dessas coisas. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abra a sua mente para você compreender isso. E eu te desejo a graça e a paz do Senhor Jesus na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te dê a paz. É a minha oração, em nome de Jesus. E um bom dia.